Conforme prometido, eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre pulgas e carrapatos. E por que esse ambiente tão diferente? Vocês vão entender já já a hora que eu for explicando. Então vamos começar devagar. A pulga e o carrapato, como eu falei antes, 5% do problema está no seu animal, 95% no ambiente. E aí nós temos muitas questões a tratar. Eu tenho um problema de infestação, eu tenho um animal alérgico à picada de ectoparasitas, qual é o meu problema em si? Independente de qualquer que sejam os problemas, as medidas iniciais são as mesmas, as medidas mais importantes são as mesmas, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do animal, dos 5%. Nós temos que entender que a pulga e o carrapato, os ectoparasitas em geral, mas principalmente esses dois, eles sobem no animal, picam e caem. Eles têm ciclos. Cada vez que ele sobe e cai, ele muda de fase. Ele sai de nenezinho, vira um adolescente, depois vira um adulto. Tá? Então, não é sempre que a gente vê o carrapato picando. Ele picou, sugou, ele caiu. Isso é importante a gente entender por causa do ciclo. Quando ele entra num ciclo de adulto, onde ele já está reproduzindo, eles têm os ovos, né, que deslizam e caem no seu ambiente. A pulga, por exemplo, ela tem uma fase muito importante e muito chata, na minha opinião, que é a pupa. Por quê? Nenhuma medicação hoje em dia ainda faz efeito sobre ela. E ela tem uma durabilidade no ambiente de em torno de 6 meses. Olha que tragédia. Isso significa o quê? Você tratou a infestação hoje, passou o veneno hoje, mas não pegou a pupa. Essa pupa pode vir a eclodir em até 6 meses, 1 mês, 2, até 6. Então qual que é o ideal? Olha que louco, a gente fica bitolado. O ideal seria você tratar 6 meses, porém nesse período você não sabe se chegou mais coisa, porque vários outros animais de fora podem trazer essa infestação. A gente pode levar os ovinhos no sapato, na sola do nosso sapato. E aí nós levamos para nossa casa. Então se a gente ficar pensando em tudo, a gente realmente fica muito doido. Qual é o ideal? É manter o controle. Aí vamos pensar no controle, no caso, estamos falando dos 5%, nós estamos indo lá para o animalzinho. É ele que dá o sangue, que alimenta esses ectoparasiticidas para que eles vão evoluindo fase a fase. Quando entrar, com qual medicação entrar, tá? As medicações orais, na minha opinião, Paula, eu só gosto em casos de infestações. Lembre-se que nós estamos falando apenas de pulgas e carrapatos, não estou entrando em temas de sarnas, nem nada do tipo, isso fica para um outro vídeo. Então, quando a gente fala de infestação, as medicações orais são muito legais. Por quê? Esses carrapatos, essas pulgas já estão picando, então eu preciso de uma medicação que mate aqueles que estão picando, para que eles não se reproduzam mais ainda no meu ambiente. Vocês entenderam quando eu falo que ele precisa picar para morrer? Então, quando eu falo em prevenção, isso já não é legal. Porque se eu estou querendo prevenir doenças ou verminoses que esses ectoparasitas vão transmitir ao meu animalzinho, o que eu ganho se eu dou um remédio oral e ele pica para morrer? Não tenho prevenção nenhuma. Quando eu já falo em prevenção, nós vamos preferir os produtos que tenham efeitos knockdown, que nós chamamos, que é aqueles que matam quando ainda estão subindo. Porém, galerinha, tem uma coisa bem importante. Vamos e venhamos e convenhamos, nenhum produto é 100%. Então, por melhor que seja o produto, pode acontecer de você encontrar algum picando e falar, putz, o produto não funciona. Não funciona, nada é 100%, isso é muito difícil. Principalmente se você não cuida do seu ambiente. Agora voltamos a falar dos 95%. Quando eu cuido do meu ambiente, eu estou matando o ovo, eu estou matando o jovem, eu estou matando o filhotinho, eu estou matando o adulto. Eu só não estou, no caso das pulgas, atingindo as pulpas, correto? E aonde que é principal eu cuidar? Essas entranhas que nós temos nos nossos raques ou essas frestas que nós temos nos nossos muros, isso alimenta. E sim, se você tem um vizinho que também tem um problema, vocês deveriam conversar e tratar tudo isso junto. O ideal, eu até gosto, quando você vai fazer o tratamento do ambiente, eu tenho quintal com grama.
tem que tratar, porque eles vão se reproduzir nesse ambiente e o seu problema nunca vai sanar, por melhor que seja o produto que você está tentando tratar os 5%, tá? Uma outra coisa muito importante, que eu até falei no vídeo rápido, é a questão de que esses produtos são fotossensíveis. Por isso os frascos são sempre ou escuro, você não consegue ver lá dentro, né? Eles são brancos, mas você não consegue enxergar a parte de dentro, ou eles são vidros escuros. Por quê? Para que a luz não danifique a qualidade do produto. E por que eles escolheram um produto assim? Porque esses ectoparasitas, eles têm uma atividade mais acentuada no período noturno. Essa é a importância. Então, o que eu aconselho? Faça a diluição do produto normal, aplique em ambiente escuro. Eu já prefiro o final de tarde para a noite, por quê? Porque ele passa a noite inteira agindo. Neste momento, deixe o seu animalzinho num local onde você não passou o produto e no outro dia você passa. Quando amanhecer o dia, que aquele produto estiver seco, o sol bater, ele quebra o efeito. Lembrando que para você que tem criança, existem produtos específicos que não causam toxicidades, eles causam alergia, são mais caros, porém mais seguros e vale a pena. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. É importante que eu faça o tratamento no meu animal, tá? Lembrando que se for casos de pulga, gente, pulga transmite vermes, então também ainda tem um controle de verme, né? Isso é importante, a gente tem que começar sempre a associar. Cuido do meu ambiente, cuido do meu animal. Tudo isso para evitar que esse animalzinho venha ter uma doença e também desconforto. Quem já viu um animal com alergia picada de ectoparasitas é a coisa mais... Tadinho, tem uns que sofrem, cai o pelo, deixa de comer porque fica todo aquele estresse, o bichinho não come, aí o bichinho emagrece e aí vai ver, o problema são as benditas pulgas ou os carrapatos. Então, gente, é um controle que vale a pena. Depois que você conseguir manter esse controle ambiental, no animal é fácil. Existem coleiras de excelente qualidade, existem pipetas. Lembrem, nesse caso, se você não tem a infestação, pense como prevenção. Eu não quero meu animal doente, então eu quero evitar ao máximo que ele seja picado. Isso é muito importante. E também uma outra coisa muito interessante, que se você for picado por algum carrapato, guarde isso em mente. Existem algumas doenças zoonóticas que podem ser transmitidas pelo carrapato. Fique alerta, e se você tem ainda alguma dúvida, se eu não respondi tudo o que você precisava nesse vídeo, escreve pra gente, põe nos comentários, nós vamos responder você com o maior carinho. E clica aí para você saber quando entra um novo vídeo, se inscreve, nós estamos aqui para ajudar. E põe aí, tem algum assunto que você quer saber? Manda pra gente!